Sim. E até dentro disso, Lu, que o professor acabou falando, né, sobre até mesmo o Tite entrar com uma ideia e durante o primeiro tempo se desfazer dessa ideia. O que mais você viu que atrapalhou o desenvolvimento do Flamengo, principalmente no primeiro tempo? Aonde o Flamengo teve mais dificuldade para não igualar o jogo diante dessa boa equipe do Bragantino, treinada pelo Pedro Caixinha, Lu? Eu acho que no primeiro tempo tem a questão de não ter a posse de bola. O Flamengo é um time que tem condições de ter, tem jogadores habilidosos para isso. E abrir mão disso, quando você escolhe determinados jogadores, é complicado. Ele tentou logo no primeiro tempo resolver isso, não foi muito bom, mas a questão psicológica também ela pesa muito. O choro do Igor Jesus é preciso ser revisto. Mesmo que seja um garoto, aquilo reflete muito o que está acontecendo no time. Acho que a questão do Mosquera também, que jogou demais, Bom muito, muito. jogador. O Juninho Capixaba também fez o que quis, né? No primeiro tempo, apareceu demais. Eu acho que o Flamengo, assim, aquela não expulsão, o gol, porque foi uma falha, o pessoal tá falando que foi uma falha do Léo Ortiz. Eu vi o Léo Pereira e o Igor Jesus não subindo na jogada. Para mim, o Léo Ortiz até fez uma partida razoável, porque cometeu alguns erros, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo ele até conseguiu melhorar. Eu acho que o Léo Ortiz também é outro que precisa ali o Tite rever. Eu acho que a questão do Tite ter essa flexibilidade, ele mostrar essa mudança, sinaliza para a gente o seguinte: essa questão dos pontas, que ele gosta muito, inclusive na seleção a gente viu isso, ele começa a um pouco a tatear, porque o Luiz Araújo já alguns jogos já não vem apresentando um bom futebol. Já não é de agora. Ele só não erra nas finalizações, mas também nos passes. Então tá muito complicado. E o Bruno Henrique mostrou que ele rende muito mais sem ser na ponta. Gente, aquele passe do De La Cruz, pelo amor de Deus, o que joga o De La Cruz na posição certinha. E aí eu acho que resolve essa questão da posse de bola que o professor falou. O De La Cruz na posição certa no meio de campo, né? O Gerson acertando. Eu acho que o Gerson ainda não pegou ainda aquele ritmo, ele ainda está bem abaixo do que se espera. Mas depois da movimentação dele dentro do posicionamento da equipe, ele até que deu uma evoluída, mas continuou errando. Eu acho que ainda é ruim, mas ao mesmo tempo também espinafrar, não vejo. Acho que ele pode evoluir assim como o time. E tem que se falar da entrega. Eu acho que ontem foi importante os jogadores querendo vencer, indo para cima, brigando. E, para mim, a questão da arbitragem não tem como. Ontem foi um jogo daqueles que a arbitragem assim, interviu muito mal e o resultado foi condicionado, sim, pela arbitragem. Embora, assim, eu acho que isso é a gente falar de arbitragem, tá, um problema, porque o Flamengo, sim, apresenta problemas, a gente não pode deixar de falar. Sim, não tá bom, o trabalho do Tite precisa evoluir, a gente tem que discutir, mas ontem a arbitragem foi bem complicada mesmo. Então, esse é um ponto que a gente tem que tocar. Sim. E a gente vai falar bastante sobre essa arbitragem, né? Antes eu vou dar uma passada mais uma vez aqui no nosso chat, dar um bom dia para o Arthur Leal, Laércio Pereira, Flaqueste, Dan Pinheiro. Lembrando a galera, deixa o seu like, compartilha o nosso link, é muito importante para o nosso crescimento. Tem uma enquetezinha aqui no nosso chat, então votem na nossa enquete, é fundamental, até para que o YouTube espalhe o nosso conteúdo para mais rubro-negros, né? E eles possam fazer parte aqui da nossa resenha do Domingão com a Nação. Então dá essa força para a gente, é muito importante mesmo. E até dentro disso que a Lu falou, o professor, ontem, né, o Pedro Caixinha veio com uma formatação diferente. Não sei se você percebeu. Juninho Capixaba e o Luan Cândido por dentro se conectando com o Ramires, né, levando muita dificuldade para esse Flamengo, né? Eu acho que é isso também que o torcedor pede ao Tite, né? Algumas variações com jogadores em outras posições, até para levar, né, dificuldade para o adversário, como no meu entendimento, quero saber o seu, professor, essa formatação de Juninho Capixaba, Luan Cândido ao lado do Ramires, com o Gustavinho municiando os três atacantes, no meu entendimento, o Flamengo ficou confuso para marcar. Quero saber de você, professor. Eu tive a impressão que o Bragantino tinha superioridade no meio de campo, né? Ele conseguia se sobressair ali diante de Alan, Igor Jesus e De La Cruz. Conseguia criar algumas jogadas e acionar os pontas, tanto o Vitinho quanto o Mosquera, principalmente o Mosquera, porque a gente viu muito o Pedro Caixinha pedindo para que se explorasse muito o jogador, porque ele percebeu logo nos primeiros minutos que o Ayrton Lucas e o Bruno Henrique não tinham encaixe para parar o jogador, e os volantes do Flamengo também não conseguiam chegar. Eu acho que falta isso ao Tite.
Falta ousadia. O Tite, para mim, é um treinador conservador. Ele melhorou com a passagem dele na seleção brasileira, porque eu acho que ele conseguiu até dar uma melhorada. No Corinthians, ele tinha uma forma de jogar. Na seleção, eu sempre falo isso, Luciana. Na seleção teve dois momentos. O primeiro ciclo não era com pontas, aquela acho que de 2018, tinha Renato Augusto, Paulinho, eram outros jogadores. Mas no ciclo de 22, ele começou a aderir esse sistema mais com os pontas, até para inserir o Vinícius Júnior também, que vinha jogando muito bem. Mas quando eu falo que ele é conservador, eu acho que faltou ousadia para o Tite em alguns momentos. Ele fica muito tempo com uma única forma de jogar. Eu lembro até do flamenguista falar muito do Diniz, que o Diniz é o treinador de uma nota só. O Tite também está indo por esse caminho. Eu acho que ontem ele tentou fazer algo diferente, apesar do time estar formado ainda no 4-3-3, né? Com o Gerson ali pela direita. Eu imaginava até que o Gerson fosse trabalhar mais com o Wesley, até aconteceu em alguns momentos, né, esse jogo de aproximação, de deixar o corredor ali direito para o Wesley passar e fazer os cruzamentos, chegar na linha de fundo. Mas, Léo, a questão do meio de campo, eu acho que o Bragantino no primeiro tempo teve uma pequena vantagem sobre o Flamengo. Eu fiquei assim incomodado com o jogo dos dois ali, do Igor Jesus e do Alan, principalmente depois dos amarelos. Eu acho que o Alan estava até bem antes. Ele estava conseguindo fazer alguns desarmes, estava mais fisicamente mais inteiro no jogo. Eu percebi um pouco mais inteiro. O Igor Jesus, só que aí depois dos cartões, me parece que eles se perderam, né, emocionalmente. Eu acho também que o choro do Igor Jesus, Luciano, tem a ver com o lance do gol. Acho que na cabeça dele ele achou que ele falhou. Eu acho que não foi não pelo fato de ter sido substituído, mas ele falha na jogada. Ele percebe que ele subiu e o atacante conseguiu, o zagueiro conseguiu ganhar dele, né? Sobre Léo Ortiz e Léo Pereira nesse lance, Léo, eu acho que a zaga, os dois zagueiros, eles estão mal posicionados. Primeiro que não é o Igor Jesus que tem que estar ali, na minha opinião. Ele pode estar na área marcando, pode. Mas quem tem que chegar junto com o Pedro Henrique é um dos zagueiros. Geralmente, ou pega o atacante ou pega o zagueiro. Ou então o Pedro pega o Pedro Henrique, né, atacante marcando o zagueiro. Mas eu acho que, no geral, o Pedro Caixinha, no primeiro tempo, conseguiu um encaixe que trouxe dificuldade para o Flamengo. Agora, no segundo tempo, com as alterações que o Tite faz, e eu estou falando alterações mais de posicionamento, né, de liberar o De La Cruz, trazer o Gerson, acho que o time se soltou mais, né? Boa. E até em cima disso, Lê, você pontuou bastante nessa questão psicológica do Igor Jesus, chamou atenção, né, o choro ali, enfim, até dentro do que colocou o professor, né, em cima do erro. Ele acabou tomando um amarelo também, e aí no fim ali do lance ele bate no gramado, né, mostrando a insatisfação, até com o erro que ele cometeu no ataque. Ele tenta driblar e perde a bola, volta, faz uma falta, toma o cartão e bate no chão. Mostra um pouco essa questão psicológica um pouco meio frágil desse atleta, e algo também que pode ser feito de forma coletiva, né, pela diretoria do Flamengo. E o torcedor bate muito nessa questão psicológica, que todos nós sabemos que quem comanda as ações dentro de campo é a cabeça, né, Lu? Isso fala muito, né? O Flamengo, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação aqui com o Flamengo e Palmeiras, aquela derrota que o Flamengo teve para o Bolívar era uma derrota esperada, mas eu acho que as críticas elas ganharam uma proporção maior porque o Palmeiras virou para cima do Independente Del Valle. Eu me lembro que eu fiz esse jogo e quando o Independente fez 2-0, eu falei, o Palmeiras vai virar. O pessoal que estava comigo falou, que isso, vai virar. E foi o que aconteceu, porque o Palmeiras, vamos colocar, não tem como a gente fazer essas comparações. O que quer a torcida do Flamengo é um Flamengo que jogue para cima, independente do resultado. Veja, ontem o resultado não foi tão bom, mas a entrega, a maneira como o Flamengo se comportou e como o treinador levou a questão, isso muda o tom das críticas. Isso não acontece da mesma maneira com o Palmeiras. Isso tem uma explicação, evidente. No início, havia uma resistência com o Abel. Com os resultados, independente da performance, hoje as críticas são diferentes. É claro que a gente tem que avaliar que o trabalho do Tite com 7 meses deveria estar melhor. E isso tem a ver com o que ele extrai dos jogadores. Ele, como técnico, essa é a obrigação dele. E é o que o professor fala. Assim, ele está se tornando um técnico de nota comum como o Diniz. Se os caras que estão ali não se permitem ser flexíveis, a gente tem um problema no futebol, né? Porque as coisas mudam, são dinâmicas o tempo todo. O time tem que ser batido. Então, eu acho que assim, o Tite, nesse sentido, ele ontem começa a demonstrar que ele passa a ter um outro olhar.
e ser menos cabeça dura, mesmo menos teimoso. Vamos ver como é que vai ser no jogo de terça-feira, que é um jogo importante para o Flamengo.